Dando continuidade à saga das décadas, eu fiz um vídeo aqui na casa dos 20 anos, falando um pouquinho das minhas frustrações, da conversa que eu tive com o meu cunhado. E aí esse vídeo agora eu quero trazer dali dos 20 aos 30. O que aconteceu dos 20 aos 30? Dos 20 aos 30 anos, aconteceu muitas coisas, mas eu não tive mais tempo de pensar se eu era um fracassado ou não, porque eu estava muito ocupado correndo atrás dos meus projetos, dos meus sonhos e das minhas realizações. Eu estava trabalhando e estudando, porque eu vim para São Paulo com um único objetivo em mente: estudar, terminar os meus estudos. E naquela época, terminar os estudos para mim significava terminar pelo menos o ensino médio. Eu nem me recordo se até então eu pensava em fazer faculdade, ou sonhava em fazer faculdade, ou se existia até faculdade, no sentido de aprendizado, de conhecimento, de estudo. Mas eu queria pelo menos terminar o ensino médio. Esse era o meu sonho. Então eu vim para São Paulo para realizar isso. E não só estudar, porque eu não tinha como me bancar, os meus pais, a minha família não tinha como me bancar. Então, para realizar esse sonho, eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha que trabalhar para conseguir estudar. E dentro da dignidade, dentro do que é justo, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para realizar esse sonho. Então, eu trabalhei como servente de pedreiro, eu trabalhei numa fábrica de blocos. Então, só serviço pesado mesmo, serviço de ajudante geral, como acho que até hoje é conhecido aí, né? Esse serviço mais pesado, mais bruto. Eu só trabalhava e estudava, trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Então não tinha tempo para pensar em frustrações, para pensar se eu estava fracassado ou não. Eu estava em evolução. Eu estava em crescimento, eu estava em busca dos meus sonhos. E digo que assim, nada do que eu fiz eu faria diferente dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu podia realizar. Então, naquela época era bem mais difícil o acesso à informação, como é hoje. Você abre o YouTube, você abre o Google e você tem acesso a tudo que quiser. Naquela época era muito difícil, muitos desses meios nem existiam, e quando passaram a existir, ainda assim poucas pessoas tinham condições de acessar. Poucas pessoas tinham um celular, poucas pessoas tinham um computador, poucas pessoas tinham acesso à internet, poucas pessoas tinham condição de criar, de ligar um celular ou uma câmera e criar conteúdo. E hoje em dia, isso está tudo muito fácil. Só com o celular, você tendo um celular, não precisa ser de primeira linha, de primeira qualidade, último lançamento, não. Você tendo um celular, você já consegue tudo que você precisaria ali para começar. Hoje em dia está tudo muito mais fácil para a gente conquistar e conseguir as coisas. Naquela época era muito difícil. Então, dos meus 20 até os meus 30 anos, eu consegui comprar uma bicicleta velha para trabalhar. Então, eu tinha só essa bicicleta velha. Até os 30 anos, eu não tinha absolutamente nada. Eu já tinha acabado o ensino médio, terminei em 2001, e a partir dali eu morava em São Paulo, morei sozinho por uma época. Depois eu vim final de 2001, dezembro de 2001, eu vim para a cidade que nós moramos hoje. Sendo uma boa pessoa, buscando ajudar os outros, eu acabei me ferrando. Essas pessoas não honraram com o seu compromisso e eu tive um atraso de vida aí de pelo menos uns 10, 15 anos. Continuei firme, continuei com o meu propósito e Deus foi abençoando, eu fui correndo atrás, fui fazendo a minha parte. E hoje, graças a Deus, eu tenho o que eu preciso. Mas até os 30 anos foi exatamente assim. Eu não tinha nada, mas eu sabia que eu estava no caminho para conquistar os meus sonhos. Eu estava muito atrasado em relação a trabalho e contribuição para o INSS, para a aposentadoria lá na frente, então já me desiludi com a aposentadoria pelo INSS. Eu já tinha ali na mente que se eu quisesse chegar
na maioridade de uma maneira tranquila, eu tinha que buscar os meus próprios meios, eu tinha que me preparar para quando chegar ali depois dos 60 anos, que eu não tivesse mais energia, como que eu ia me manter. Então eu já sabia que eu tinha que aproveitar os anos em que eu tinha energia, que eu tinha vigor, para me preparar para quando eu não tivesse mais esse vigor e essa força para trabalhar. Então já sabia que eu precisava de recursos para me manter na velhice, mas eu não tinha nada. Eu só tinha muita vontade, muita ação para que as coisas acontecessem. Eu não tive, dos meus 20 até os 30 anos, frustrações de fracasso, de me achar um fracassado e que eu não tinha nada. Pô, eu estava com 30 anos, eu não tinha casa, mas eu tinha um trabalho que não me pagava bem, mas dava para sobreviver, pagar o aluguel e as minhas contas estavam em dia. Eu nunca gostei de fazer dívidas e de ficar devendo. Quando eu faço algo parcelado ali dentro do meu limite, todo mês eu pago, ainda assim aquilo me incomoda de saber que eu tive que parcelar, mas é coisa minha. Você tem controle, você consegue parcelar e faz a aplicação dessa grana e tem um juros ali, tem um retorno sobre isso, melhor ainda. Não há nada de errado nisso. Então, essa aqui é a saga dos 20 aos 30. Então, não se sinta fracassado se você tem 30 anos e acha que não conquistou muita coisa. Eu estava até me esquecendo, esses dias eu estava passando aqui e eu lembrei desse postzinho aqui, ó. O que diz aqui? Presta atenção. Aqui é a idade e a maturidade da vida, né? Então, infância do 0 aos 5 anos. Criança dos 6 aos 11 anos. Adolescente dos 12 aos 17 anos. Juventude dos 18 aos 29 anos. Opa! Quer dizer que até os 29 anos tu não é um adulto ainda. Tu é um jovem, olha só. Adulto dos 30 aos 59 anos de idade. Então imagine que se você tem 30 anos agora, tu entrou na vida adulta agora. Então você tem mais 29 anos, para não dizer 30, para mudar a sua realidade, para mudar a sua história, para buscar conquistar aquilo que você acha que não conquistou até então. E adulto maior dos 60 anos em diante. De novo, para com esse negócio de achar de dar conversa para essa galera que fala que se você tem 30 anos e não tem 4 milhões na conta, você é fracassado, tu é um bosta, tu é nada, melhor morrer do que continuar vivendo. Para com isso, gente. Para com isso. Tudo ao seu tempo. Se programe para mudar a sua história dentro da sua realidade, sem dar conversa toda essa baboseira de rede social. Para com isso. Eu não estou falando daquele cara que já conseguiu ganhar dinheiro fácil tirando dinheiro de pessoas inocentes. Não. Estou falando do trabalhador, lutador, trabalhador comum. Qual é a referência desse cara? Não é 1 milhão, 2, 3, 5, 10, 200 milhões, não. A tua referência tem que ser o teu salário. Qual é o teu salário? Se você está começando agora aos 20 anos, qual é o seu salário? Você está começando, você não precisa ter aquela pressão de já ter patrimônio. Quem tem isso é filhinho de papai, é quem recebe mesada, quem sempre recebeu mesada, é quem tem herança, é quem já tem os pais abastados. Mas para o trabalhador que está começando a vida, ele não tem que ter essa pressão de ter patrimônio. Qual o seu salário? Você está trabalhando? Qual o seu salário? Então, desse salário, já começa ali a fazer uma reservinha de emergência. Guarde ali 1 ou 2 meses do seu salário para dificuldades, para correria e continua. Se você já tem 30 anos e não tem nada ainda, qual o seu salário? Quanto você deveria ter na conta? Faça sempre essa conta em relação ao seu salário. Esquece essa de precisa ter 2, 3, 4, 5, 10 milhões. Então, dos 20 aos 30, deveria ter ali entre 2 e 3 vezes o seu salário anual. Né? Dos 30 aos 40, entre 4 e 5 vezes o seu salário anual. E aos 60, você deveria ter ali entre 7 e 8 vezes o seu salário anual guardado em patrimônio. Porque esse valor aí, se aplicado a uma taxa de 1% ao mês, te renderia algo muito próximo ao o valor do seu salário quando você está na ativa.
Então tu tem uma referência, qual o meu salário? Então se você é jovem, quanto mais jovem e tem essa informação agora, essa mensagem está chegando para você, quer dizer que mais tempo você tem para realizar isso. E aí você consegue aportar menos porque você tem o tempo ao seu favor. Mas se você já está numa idade um pouco mais avançada, e se você já tem uma grana igual ou superior a isso, excelente, fez um bom trabalho. Se não, o trabalho para você vai ser um pouco mais pesado. Você precisa guardar, né, poupar essa grana para ter esse patrimônio, para que você tenha uma velhice, uma aposentadoria mais tranquila. Mas é em relação a você. Você ganha X de salário hoje. Sei lá, você tem 40 anos e ganha hoje X de salário. E você sempre viveu ou sobreviveu com o seu salário, sempre pagou suas contas, teve suas aquisições, suas conquistas, sempre de acordo com o seu salário. Então é esse salário que é importante para você. Se você tiver acumulado até os 60 anos ali 8 vezes esse salário que você tem, você vai conseguir se manter quando parar de trabalhar, com o rendimento desse patrimônio, desse acúmulo de dinheiro. Isso é que vai fazer a diferença para você, é você ter essa referência e começar a trabalhar para chegar a ela se não chegou ainda. Mas assim, não fica se sentindo um fracassado porque está em 30 anos e não alcançou isso, não alcançou aquilo, não tem isso, não tem aquilo, sonhava com isso ou aquilo e não conseguiu atingir. Bacana, isso acontece o tempo todo, todo mundo, está tudo certo. Trabalhador é assim mesmo, a vida é sofrida e a luta é diária. Mas olhe para frente, olhe para si, vê o que tu pode alcançar, todo o horizonte que você tem para explorar e para alcançar daqui para frente. É isso que vai fazer toda a diferença. Mas essa é a mensagem, pessoal. Não se sinta fracassado. De novo, acredite em você e corra atrás dos seus sonhos. Muito obrigado e até a próxima.